Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro de Provérbios, capítulo 18, e hoje eu quero ler apenas um versículo, mas creio que ele tem uma palavra de encorajamento para o nosso coração. Verso de número 10, a palavra de Deus diz assim, na verdade, versos 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: aquele que é remisso na sua obra é irmão do que é destruidor. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Existem pessoas que têm a mão remissa. E o que significa ter a mão remissa? É a pessoa que se encolhe. É a pessoa que só faz o básico, ou às vezes nem o básico, apenas para cumprir uma tabela, para cumprir uma obrigação. Que não se dedica, que não dá um passo além, que não é capaz de andar a segunda milha, que não é capaz de ofertar um pouco além daquilo que se espera. E existem pessoas com mão remissas em muitas áreas. Por exemplo, existem empresários que faz só o feijão com arroz, não consegue expandir a sua visão, não consegue expandir as possibilidades. E aí ele fica restrito e se acomoda numa questão pequena, se acomoda numa empresa pequena, se acomoda a ter um negócio pequeno, enquanto outros são empreendedores e têm visão de ampliação, de possibilidade, e por conta dessa visão eles se expandem e eles crescem, porque não tem mão remissa. Existem empregados, funcionários que são mão remissa. E tem gente que ainda usa desculpa, meu patrão finge que me paga e eu finjo que trabalho. Porque são mão remissa. E aí ele não entende que é o crescimento da sua empresa que vai oferecer oportunidade para o seu crescimento pessoal. O funcionário que tem mão remissa, ele não consegue compreender que a ampliação da possibilidade de crescimento da sua empresa significa ampliação das possibilidades do crescimento do seu salário. Existem pessoas que vivem mão remissa no ministério, estão sempre presos a uma zona de conforto, fez o que se espera que está bom, não consegue avançar, não consegue entrar assim num projeto de desafio. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que é remisso na sua obra é irmão do destruidor. Tem líder de ministério que é remisso, não é? Ele não se dedica, ele não consegue acreditar que Deus o chamou para uma obra maior, que Deus o chamou para desenvolvimento e crescimento da sua equipe de trabalho. Tem crente, mão remissa, que faz apenas o feijão com arroz e pronto. E quando a palavra de Deus vai tocar nesse assunto, é porque existem também aqueles que não são mão remissa. Existem aqueles que são empreendedores, aqueles que sonham, aqueles que acreditam nas possibilidades de Deus em sua vida e através da sua vida, aqueles que são dedicados, aqueles que dão tempo, aqueles que vão atrás de novas estratégias, aqueles que não têm medo de arriscar, e por isso eles veem o crescimento do seu ministério, o crescimento da sua igreja, o desenvolvimento espiritual do seu povo. E quando a palavra de Deus diz assim, existem pessoas de mão remissa, e esse de mão remissa é irmão do destruidor, porque quem tem mão remissa fica num lugar de vulnerabilidade.
E a minha oração é que Deus nos livre de achar que está bom, de entrar num processo de satisfação, de zona de conforto, do jeito que tá bom. Eu lembro que certa vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, qual é a diferença da nossa igreja para outras igrejas que estavam à nossa volta? Eu disse: é que nós não estamos satisfeitos. Nós não estamos satisfeitos. Tem muita gente que está satisfeito, mas eu não estou. Porque há uma inquietação, um desejo de crescimento, um desejo de ver o povo consagrado ao Senhor, de vivermos intensamente o Evangelho, e enquanto isso não acontece, não há satisfação. Há uma inquietação espiritual no nosso coração, e essa inquietação que uma santa inquietação, né? É um descontentamento com o estado das coisas como estão, porque a gente quer ver o avanço, a gente quer ver uma igreja mais consagrada, a gente quer ver uma igreja que ora mais, uma igreja mais comprometida com a palavra de Deus, uma igreja mais comprometida com a ação missionária, uma igreja mais evangelizadora, uma igreja mais discipuladora, e a gente vive intensamente esses propósitos de irmos além, de crescermos mais, porque longe de nós a mão remissa, longe de nós nos acomodarmos com o estado de coisas. Por isso, somos desafiados pela palavra de Deus a uma vida de dedicação integral, vida pronta, consagrada ao Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado, ó Deus, porque hoje a Tua palavra nos traz um valor, o valor da dedicação, da entrega incondicional da nossa vida ao Teu reino. Livra-nos, ó Deus, de nos economizar, porque, ó Deus, daqui a pouco estaremos contigo e nós queremos deixar para trás um legado de trabalho, de entrega, de dedicação, de consagração, de cumprimento dos Teus propósitos na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, para que não seja apenas uma intenção, mas seja uma prática diária de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?